Temos seguido estudando o livro As Cartas de João, na verdade. E se no primeiro capítulo de João, o evangelista nos ensinou que Jesus é real, que Ele continua gerando comunhão no nosso meio, e que isso nos preenche de uma alegria que é completa, uma alegria que é eterna. Agora no capítulo 2, ele dá um alerta muito especial. Ele vai dizer: cuidado! Nem tudo ao seu redor contribui para essa sua vida em comunhão com Deus. O mundo continua oferecendo distrações, seduções, falsos caminhos que podem nos afastar pouco a pouco daquilo que verdadeiramente importa. Na segunda parte do capítulo 1 da carta ainda, João nos ensina sobre a importância de vivermos na luz, e é aquele texto também que tem milhares e milhares de músicas, que é importante confessarmos os nossos pecados, que é importante romper com as trevas e a vida passada que tivemos antes de conhecer Jesus, a importância de caminharmos numa vida de verdade, falando a verdade, vivendo a verdade, a comunhão com Deus e com os irmãos como algo que só é possível quando abandonamos a mentira e quando reconhecemos a nossa condição diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, no texto de hoje, João aprofunda esse ensino. E se lá no capítulo 1, ele já nos alertou sobre as trevas internas, o pecado dentro de nós, aqui nesse capítulo, nesse trecho de agora de noite, ele nos alerta sobre as trevas externas. Os apelos do mundo que tentam capturar o nosso amor, que tentam desviar a nossa atenção, que tentam roubar o nosso coração. E se não cuidarmos, se não tivermos atenção, o amor pelo mundo se torna um novo tipo de trevas na nossa vida, capaz de nos afastar progressivamente da luz do Senhor Todo-Poderoso. Você percebe qual é o seu maior desafio nessa noite, ouvindo essa expectativa do que será a palavra? Porque não é só sobre começar bem na fé. Eu ouvi o Evangelho, começo a caminhada com Deus, meu coração é todo do Senhor. É sobre todos os dias sermos capazes de permanecer bem no mesmo caminho. A caminhada na luz não é uma caminhada automática, ela exige escolhas contínuas. E aqui João nos entrega um manual prático de sobrevivência espiritual. Ou seja, a santidade cristã não é só fazer aquelas coisas que já foram prescritas como coisas certas, coisas boas, coisas desejáveis, mas também deixar de lado tudo aquilo que concorre com Deus no nosso coração. É um chamado a uma vida de escolhas intencionais, de escolher amar a Deus, de escolher rejeitar os encantos desse mundo. E assim, chegamos à pregação dessa noite. E se a pregação dessa noite fosse um daqueles badalados vídeos de YouTube, teria o título mais ou menos assim, pelo menos foi o que eu consegui pensar: 3 coisas que você precisa parar de amar agora para sobreviver espiritualmente. Aí vinha aquela mensagenzinha embaixo assim: clique aqui para se surpreender com a terceira. Mas de maneira menos sensacionalista e mais direta, nosso tema dessa noite será, puxa seu boletim aí, quem ainda não sabe, na parte de trás do nosso boletim tem todo um materialzinho para a gente fazer as anotações, para a gente discutir sobre as nossas pregações. Então puxa aí, porque o nosso tema dessa noite será dicas de sobrevivência. Dicas de sobrevivência. Preparado para isso? Sobreviver é preciso. Abre então sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Para facilitar a compreensão, nós preferimos a versão NVI, que será projetada lá em cima. Mas não deixe de deixar a sua Bíblia aberta aí para acompanhar tudo, irmãos. É muito importante seguirmos com a nossa Bíblia acompanhando. Diz assim a palavra do Senhor: não amem o mundo, nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Perceba que João não está escrevendo aqui para qualquer pessoa. Ele está falando com a Santa Igreja do Senhor, com gente que já conheceu a luz, que ouviu falar sobre a luz, que entende a necessidade de viver na luz, que já entendeu quem Jesus é, pessoas que já experimentaram a comunhão na igreja, pessoas que sabem o que é o amor de Deus, que sabem o que é viver o perdão. Mesmo assim, ele olha para esses irmãos e diz: cuidado, tem algo aí fora, mas também aqui dentro, que pode desviar o seu amor, que pode roubar o seu foco, que pode fazer você se perder na caminhada. E é sobre isso que ele vai tratar nesses 3 versículos, sobre o maior perigo que continua ameaçando qualquer cristão hoje e até o último dia, até a volta de Jesus. Não é um problema externo só, é um problema que, embora tenha todos os elementos externos, rouba o nosso coração. É quando, sem perceber, começamos a gastar todo o nosso amor, toda a nossa atenção, todo o nosso tempo com aquilo que não merece o nosso amor. Por isso, João não começa dizendo: não façam isso, não façam aquilo. Ele começa dizendo: não amem. Não amem é o alerta de João. E é aqui que a gente entra no nosso primeiro ponto. Puxa seu boletim. Primeiro ponto: não amem o mundo. E aqui seria facilmente a gente pensar como milhares de postagens das redes sociais que dizem o perigo do amor errado. Nossa, como tem coisa que rouba a nossa atenção, que nos fascina. Sabe aquela notificação que apareceu lá no seu celular dizendo assim: talvez você goste disso. Você assiste um vídeo e recebe milhões de indicações de outros vídeos. Você ouve uma música e tem várias outras indicações. Pois é, o mundo faz exatamente isso com a nossa alma. Ele nos observa, ele analisa os nossos desejos, ele entende cada uma das nossas fraquezas e então ele oferece constantemente coisas que parecem boas, bonitas, desejáveis, mas que na prática vão nos desconectando da vida com Deus. João começa esse texto com um alerta, que soa quase como um grito amoroso de quem está vendo alguém que ama prestes a cair num grande e profundo abismo. Por isso ele vai dizer: meus irmãos, meus filhinhos, não amem o mundo, não amem as coisas que nele existem. Aqui, meu irmão, eu preciso esclarecer uma coisa que é um problema para muitos cristãos: a palavra mundo na Bíblia. Porque aqui, mundo, ele não está se referindo apenas ao planeta, nem muito menos se referindo exclusivamente às pessoas que habitam esse planeta. Mundo é o que João está chamando, quando ele escreve essa palavra, é o sistema de vida organizado, todo aquele grupo de pessoas e existências que seguem vivendo, mas sem Deus como algo importante. É a cultura, são os valores, é o estilo de vida, é tudo aquilo que vai dizer na prática: você não precisa de Deus para ser feliz, você não precisa da Bíblia para ser feliz, você não precisa da igreja para ser feliz, você não precisa nem orar, você não precisa de nada disso. É como se João estivesse dizendo: olha, vocês entendem que precisa continuar vivendo na luz? Querem desfrutar da comunhão de verdade com Deus? Querem experimentar essa alegria completa que a gente falou lá no finalzinho do capítulo 1? Então tem um inimigo à espreita. Esse inimigo não vem de fora, ele se infiltra no próprio amor. É o risco de amar as coisas erradas sutilmente, delicadamente. Por isso João não começou dizendo não façam, ou não frequentem, não assistam, como muitas vezes a gente vê gente se preocupando aí: não pode ver Harry Potter é de magia, e magia é do inimigo. Não pode ver Pokémon é bicho do diabo. Não pode fazer, não pode ouvir música tal, não pode ir em tal lugar, não pode fazer aquilo. João não perde tempo nenhum com nada disso. Ele olha, escreve o que realmente importa. E o que importa? Não amem nenhuma dessas coisas.
Porque o problema aqui não é primeiramente sobre o que você faz, o que você vê, o que você lê, o que você gosta. É sobre o que ocupa o trono do seu coração, aquilo que fica dentro de você ali, que você pensa e dedica horas e horas. O que você ama molda quem você se torna, porque é isso que você quer fazer, é isso que você quer falar, é sobre isso que você quer pensar. É aquele típico adaptado, claro, diga-me o que você ama e eu te direi quem você está se tornando. E aqui vale uma pergunta que é extremamente desconfortável, mas ainda assim muito necessária. O que, meu irmão, minha irmã, o que está hoje ganhando o seu amor? O que tem fascinado o seu coração? É a busca por aceitação? É o desejo de ser relevante? É a vontade de ser visto, reconhecido, desejado? Quem sabe você passou a buscar valorização entre tantas outras coisas? É o conforto, o status, a estética. E se tem uma coisa, né, que recentemente chama muita atenção das pessoas e coloca sorriso no rosto de quase todo mundo, é quando alguém chega e fala: você está mais magro. Aí, ó, metade aqui já sorriu. Nossa, você está mais magro, perdeu um peso. Será que a estética tem roubado o nosso coração? Será que é o prazer de fazer coisas e estar o tempo inteiro feliz e fazendo e acontecendo? Será que é a ostentação, o que as redes sociais estão cheias? Sabe aquela sensação de que se eu não postar, eu não vivi? Aquela circunstância que está todo mundo ali numa paisagem incrível, mas em vez de estar aproveitando, olhar para aquilo, de contemplar aquilo, está todo mundo querendo pegar o melhor ângulo para tirar uma foto perfeita? E aí briga, e aí se estressa e não aproveita a contemplação? Sabe aquele desejo constante de consumo? Não porque você precisa comprar alguma coisa, mas porque você quer que os outros saibam que você tem. Aquela ansiedade silenciosa de não estar no padrão, de não estar na moda, de não ser suficiente. Isso tem nome. João chama de amor pelo mundo. Não é um amor fofo não, irmãos. Não é um amor romântico, não é um amor inofensivo pelo mundo. Ai, eu amo o mundo porque eu quero resgatar o mundo. Não, não é nada disso não. É um amor que suga, um amor que esgota, um amor que prende e que no fim continua nos distanciando de Deus. João é direto quando ele está escrevendo: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não importa qual justificativa você dê. Aqui não é sobre Deus deixar de amar você, Deus deixar de me amar. É sobre a impossibilidade de dois amores ocuparem o mesmo espaço no nosso coração. Então, de novo e de novo, você não pode amar a Deus de verdade e ao mesmo tempo amar aquilo que te afasta de Deus. E olha, o problema é que na maioria das vezes esse amor errado não é nada escandaloso, não é nada assim grave que as pessoas vão bater o olho e vão poder te condenar. Pode ser que esse amor tenha se tornado, sabe o quê? Olha que coisa simples e boba, inofensivo demais. Ficar rolando infinitamente o feed de qualquer uma rede social. Vou só me distrair aqui uns minutinhos. Pode ser um conteúdo específico que você segue pesquisando sempre que tem um tempo livre, que você sabe que não deveria te entreter, mas que você continua consumindo. É aquela comparação constante que o nosso coração segue fazendo e que a gente já nem percebe mais entre a sua vida e a vida dos outros que estão ao seu redor. Ah, mas todo mundo na minha idade já tinha, já fazia, já acontecia e eu estou aqui parado. E assim, irmão, sem perceber, a gente vai gastando o nosso amor com o que passa e deixando de investir o nosso amor naquilo que permanece, naquilo que é eterno. Por isso João não nos dá uma sugestão de como viver. Ele não diz: pensem sobre isso, pensem sobre o amor. Ele diz: não amem o mundo. É um chamado urgente, é uma intervenção do céu nos nossos corações. Porque se você não decidir hoje quem vai ocupar o seu amor, o que vai ocupar a sua cabeça e o seu coração, significa que o mundo já tomou esse lugar dentro de você. E é aqui que a gente precisa entender a fundo, com bastante atenção, os males apresentados por João. Prontos para o ponto 2? Puxa o boletim aí. Ponto 2. Identifique
os 3 grandes inimigos, baseado no versículo 16, que diz: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não provém do Pai, mas do mundo. João, como um bom pastor que era, não fica apenas ali num alerta genérico, né? Não amem o mundo, amem as pessoas, amem demais, porque Deus é amor. Não é isso não. O que ele vai mostrar para a gente é: não amem o mundo, mas aí ele abre uma caixa, ele levanta o capô do carro e fala: vamos olhar aqui dentro do que é todo esse mundo aqui que eu estou falando. É como se ele dissesse: quer saber realmente o que eu estou chamando de mundo? Então eu vou te mostrar o passo a passo do que está roubando a sua vida. E o que ele revela são 3 inimigos silenciosos, sorrateiros, sedutores, que trabalham juntos, disfarçados e que são extremamente perigosos. Mas antes de falar deles, a gente precisa entender algo muito sério. O maior problema não está do lado de fora. O maior problema está onde? Onde fica alojado o pecado? Sim, aqui, nessa parte espiritual, né? Não pode fazer muito gesto com um lado, que hoje tudo o pessoal leva para a política, né? Então, se você faz com o braço da direita ou da esquerda, o pastor falou que o pecado está naquele... Não é nada disso, irmão. Está no nosso próprio coração. O nosso próprio coração é mestre em gerar todo tipo de distração. Ele tem a capacidade de nos convencer de que não estamos lutando a batalha certa, enquanto na verdade você está ali simplesmente sendo iludido por outras coisas, lutando pelas coisas erradas, achando que você vai conquistar alguma coisa. A gente acha que o problema é a pessoa. Porque o Marcelo não presta. O Marcelo, figurinha difícil. Não, o problema não é o Marcelo não, o problema é a Igreja Presbiteriana da Esperança. Essa igreja aí, nossa, muito difícil. Ou então a gente vai subindo as escalas, né? O problema é o governo, o problema é a cultura. O problema não é o Marcelo não, tá, irmãos? Foi só a título de... né? Preste atenção, segura o coração aí, hein? Deus me livre, né? Não é o Marcelo, não é a nossa igreja, não é o governo, não é a cultura, não é o chefe que você tem no seu trabalho, não é a sua sogra. Não é a sua sogra o problema, acredita. Pegou a mensagem aí, Elton? Leva para o coração. Não é a sogra o problema. Assim como não é o algoritmo do seu celular. Quando na verdade João nos lembra que o problema verdadeiro é muito mais profundo, é muito mais invisível. É exatamente por isso que Paulo vai escrever lá aos Efésios capítulo 6, versículo 12, dizendo: porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você achando que o problema era Lula ou Bolsonaro. Ou seja, enquanto você acha que está lutando contra um aplicativo, que você está lutando contra uma série, contra uma ideologia, contra uma pessoa, na verdade há uma arquitetura espiritual muito mais complexa, que opera silenciosamente ali nos bastidores da mente, roubando o nosso coração. E sabe quem é o maior cúmplice de todo esse sistema? Quem facilita tudo isso? Eu sei que você pensou o diabo. Quem pensou o diabo? Levanta a mão aí. O que João está dizendo é: todo esse sistema de corrupção, ele atrai a principal vítima, chamada coração. Nosso coração adora essas coisas, quer ver? Treta. Você pode estar passando na rua, tranquilo, e aí 2 pessoas começam a se estapear. Ou acidente no trânsito. Gente, quantas vezes eu já peguei engarrafamentos colossais, e aí quando passa ali a pessoa já foi socorrida, já não tem mais nada que eu possa fazer para ajudar, mas todo mundo quer olhar, todo mundo quer saber. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, não deixam dúvidas. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem verdadeiramente o conhecerá? O coração é aquele amigo falso, aquele traíra, que te chama para fazer besteira, e que depois finge que não tem nada a ver com isso.
Eu? Não. A culpa foi da Tatiana, ela que quis inventar moda. Por isso João, como quem pega você pelos ombros, olho no olho ali, segurando para a gente não fugir, ele diz: acorda, presta atenção. Esses são os 3 maiores perigos da vida de todos nós. Você não é especial. Preparado para descobrir quais são esses 3 perigos? Perigo número 1, que o texto apresentou: cobiça da carne. Então é só não fazer nada físico, viver a vida só espiritual e glória a Deus, amém? O que significa esse negócio de cobiça da carne? Biblicamente falando, aprofundando no estudo que João mesmo escreve no seu evangelho, nos mostra que quando ele fala de cobiça da carne, ele está mostrando que viver em função disso é o mesmo que colocar o prazer acima de todas as coisas. Sabe aquela frase famosíssima? Se te faz feliz, qual é o problema? É cobiça da carne. A cobiça da carne não é só sobre desejos sexuais, ok? Porque parece que agora pecado brabo é só a parte sexual, mas não é só sobre isso, mas também inclui a parte sexual. É tudo aquilo que apela para os nossos sentidos, tudo aquilo que apela para as nossas vontades, para as nossas paixões mais desordenadas, aquilo que realmente a gente quase não consegue se segurar. Sabe aquele comercial que pega e diz: você merece, você merece. Mostra lá a rotina de uma pessoa e fala: você trabalha tanto, é uma família difícil, é uma vida difícil, é um trabalho complicado. No fim de semana, sexta-feira, você merece. Dá uma chance para você mesmo. Sabe aquele vídeo que você sabe que não edifica em nada a sua vida e ainda assim você assiste? Ou mais, né? Vamos ser mais sinceros. Sabe aquele grupo de WhatsApp que só fala besteira, que só manda coisa inútil, que você continua nele? Sabe aquele comportamento de fuga, onde você corre para a comida, para a bebida, para o entretenimento, para a pornografia, para o consumo desenfreado? Tudo isso para não ter que lidar com a dor, com os desafios. Tudo isso para não ter que lidar com as nossas próprias ansiedades. Tudo isso para não ter que olhar para o nosso próprio vazio existencial. Pois é a carne oferecendo anestesia para a alma. E esses são exemplos claros hoje. O vício em prazer imediato. E esse aqui bateu na minha cara violento, meu irmão, minha irmã. Não se sinta ferido sozinho, tá bom? Porque o texto não é só, o pregador não prega só para quem está aí. A gente também apanha da palavra. Vício em prazer imediato. Quer um exemplo? Maratonar série. Eu não vou pedir para levantar a mão para você não precisar se denunciar, ok? Você fica feliz com isso? Não se entrega, irmão, não se entrega. Quantos dias você consegue ficar sem entrar em nenhuma rede social? Já tentou deixar o seu telefone 24 horas desligado? Tem uma pesquisa que eu acho que eu já até citei aqui na igreja, que eles fazem em vários lugares do mundo. Entra uma pessoa no elevador e aí desbloqueia o celular. O elevador lotado. O que acontece quando alguém desbloqueia o celular? Você não conhece a pessoa, você não está nem aí para o que está escrito ali. Assim que a pessoa desbloqueia o celular, o que todo mundo faz? Dá aquela olhadinha. A gente está viciado. Vícios em games. Agora tem até o tigrinho, né? As bets oficiais aí, regulamentadas. Graças a Deus já virou até motivo de piada também na política, né? De tão bizarro que é esse negócio. Vício em jogos, vícios em tantas coisas. A dificuldade crescente de lidar com silêncio. Gente, o silêncio, as pessoas elas não conseguem ficar em silêncio. O silêncio incomoda. É como se o silêncio nos impedisse ou existisse uma ideia na nossa civilização de que solidão e desconforto não, são a mesma coisa. E que a gente precisa preencher isso com alguma coisa. Então não pode mais. Oração silenciosa, passou de 2 minutos, já tem irmão desesperado. Não vai orar não? Já deu 2 minutos, pastor, perdeu a hora.
Não ter o ar-condicionado atrapalhou o silêncio, né? Incomoda. A gente não está mais acostumado a lidar com ele. Vivemos num mundo onde parece que o silêncio se tornou um verdadeiro incômodo, algo ruim de se lidar. Cuidado com essa necessidade de prazer o tempo todo. Cuidado com essa necessidade de estar sempre fazendo alguma coisa. Gálatas capítulo 5, versículo 17 vai dizer: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Precisamos ter tempo livre para contemplar a vida, para agradecer a Deus. Uma vida focada 24 horas em satisfazer os nossos prazeres pode significar uma vida espiritualmente vazia. A gente está desesperado, eu não quero ter que lidar com os problemas, eu não quero ter que lidar com a minha própria angústia, eu não quero ter que lidar com os meus pensamentos, então eu encho de programação. Essa é a cobiça da carne. Mas aí vem o segundo perigo. O segundo perigo é a cobiça dos olhos. O desejo pelo que parece bom. Aquilo que realmente a gente bate o olho e fala: cara, isso é legal, eu quero. Esse é um pecado que ilude muito, muito todos nós. Porque é aquela coisa, né? Se é bonito, se parece bom demais, incrível, então eu quero. Aqui não é mais sobre a satisfação a todo momento, é sobre o que você vê e deseja legitimamente às vezes, mas que Deus não planejou aquilo para você. Não é para você. É bom, é de verdade bom, mas não é para você. Vamos simplificar um pouquinho. Aqui, meu irmão, minha irmã, é onde a gente vê o grave problema da comparação, o problema da inveja, o problema da ostentação visual. Sabe aquele rolê lá de abrir o Instagram e 5 minutos depois você não sabe mais se está feliz ou se está frustrado? Você vê alguém numa posição e você fala: nossa, que legal, e ao mesmo tempo o seu coração fica assim: caraca, até ele? Até ela já está assim e você não? Todo mundo parece mais bonito, todo mundo é mais magro, todo mundo viaja muito mais que você, todo mundo está muito mais bem sucedido, todo mundo é mais espiritual. A cobiça dos olhos faz cada um de nós desejar qualquer coisa que seja, mas não porque a gente precisa daquela coisa, entendeu? Não é algo que a gente precisa, nem a gente deseja porque essas coisas são boas, mas porque a gente viu alguém ter e aquilo entrou na nossa mente, no nosso coração. Exemplo claro disso hoje é quando a gente vê o consumismo digital. Se está no carrinho de compras, é porque você merece, está em promoção, você nem queria o negócio, mas está 3, como é que é? 2, agora me confundi, você paga 2 e leva 3, olha só que coisa incrível, e aí você compra e você nem precisava de 1, e agora você tem 3, a ostentação disfarçada de lifestyle, o estilo de vida, a insatisfação crônica, que nasce de uma comparação constante com as pessoas ao nosso redor. E isso nos remete diretamente ao texto de Gênesis 3, versículo 6, quando vai falar sobre a queda, dizendo: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, tomou e comeu. Foi exatamente assim que começou a queda da humanidade. Viu e se apropriou. Não que o desejo não fosse legítimo em si, mas não era algo realmente para ela. Deus já tinha dito que não era para comer daquela árvore. A cobiça envenena os corações, legitimando desejos que muitas vezes não faz sentido nenhum. E só depois que já entornou o caldo, que já estragou tudo, que a gente para e pensa: meu Deus, por que eu comprei isso? Meu Deus, por que eu fiz isso? Essa cobiça é algo que não vai nos tornando não só pessoas envenenadas, mas nos faz capazes e até interessados em envenenar as outras pessoas também, com a mesma cobiça. Cobiça é algo terrível. Por isso esse perigo está aqui. Por isso atentar para o que entra pelos nossos olhos. Mas isso não esgota, esse é só o segundo alerta de João. Tem a terceira questão ainda,
Vamos em frente então. Terceiro grande perigo que ele apresenta: soberba da vida. E aqui é uma palavra que todo crente de longa data já ouviu. Soberba, palavra bonita, né? O que significa soberba? Alguém me ajuda aí? O que é soberba? É o quê? É aquele momento que o crente vira para o pastor só para mostrar que sabe, faz... que aí mexe a boca, eu acho que você está falando alguma coisa, você não falou nada, né? Soberba da vida, meu irmão, é a ilusão de controle, é a ilusão de nós termos algum status ou algum poder nas nossas próprias mãos. É quando a gente começa a se sentir alguma coisa. Olhem quem eu sou, olhem o que eu tenho, olhem o que eu conquistei, olha como eu sou terrível. Aqui não é mais sobre o que você sente, que a gente já viu que é a cobiça da carne. Nem é sobre o que você vê, que a gente viu que é a cobiça dos olhos. Aqui é sobre o que você quer que os outros vejam em você, mesmo quando você não é. É o orgulho disfarçado de sucesso. É aquele desejo silencioso de ser aplaudido, de ser reconhecido, de ser validado. Sabe aquela coisa de, se ninguém vê, então não vale a pena fazer? Ou se você faz qualquer gesto positivo, você tem que botar em todas as redes sociais, mostrando como você é bonzinho? Pois é, isso é soberba da vida. Exemplos que a gente vai ter hoje são postagens performáticas, que vai mostrar que é muito mais sobre parecer do que de fato ser alguma coisa. Medir valor pessoal por cargos, diplomas, patrimônio, curtidas e seguidores. Eu lembro até hoje o como me marcou um dia que eu fui num culto numa igreja, claro que eu não vou falar o nome da igreja, e aí o irmão pegou o microfone e ele disse, alguém chamou ele para orar, e ele virou para o irmão e falou assim, ele usou o nome dele, né? Felipe não, meu nome é pastor, doutor, teólogo Felipe Tavares. Ok, você ganhou um tijolinho no céu porque estudou, outro tijolinho no céu porque foi eleito, porque o pessoal gosta desse negócio de tijolinho, né? Outro porque você foi eleito aí, pastor, o outro porque você fez alguma coisa boa, e depois você jogou todos fora por conta dessa sua soberba da vida. A falsa espiritualidade é aquela que a gente, até quando faz algo bom para Deus, quando a gente se debruça num jejum, a gente precisa falar que a gente está fazendo. Não, irmãos, hoje eu não vou pregar bem não, porque eu jejuei a semana inteira. Aí você fala até com a voz mais espiritual, para as pessoas entenderem o quanto é difícil para você. Ou aquela doação que você faz em favor de alguém, mas que tem que ser postada, que tem que ser filmada, que alguém tem que agradecer que você está fazendo. Olha o que Jesus nos ensina a esse respeito lá em Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de praticar as vossas obras de justiça diante dos homens. Deixem de fazer para serdes vistos por eles. O alerta de Jesus é, temos que fazer o bem, mas o que se a mão esquerda faz, a mão direita não precisa saber. Precisamos sim fazer o bem, mas será que a gente não está fazendo só para ganhar alguma coisa em troca? Essa é a problemática da soberba da vida. Perceba como esses três inimigos são a arma preferida das forças espirituais do mal. Esse inimigo não precisa nos possuir por inteiro, ele só precisa nos seduzir, plantar essas sementinhas ali no nosso coração. Eles não querem nos expulsar da igreja, eles só querem ocupar o nosso coração, mesmo ainda estando dentro da igreja. É aquela situação, né, irmãos? A gente sabe quantos jogos tem no domingo, e às vezes a pessoa vem para a igreja, ela está no culto, mas o fonezinho está aqui, e aí quando o time faz o gol, o irmão até levanta e fala, glória a Deus! Aí você acha que é na mensagem, não é. Coisas que roubam o coração. Enquanto você acha que está lutando contra pessoas, contra situações, contra as circunstâncias, você na verdade se tornou um crente totalmente distraído, enquanto seu próprio coração segue se alinhando cada vez mais com o mundo, se aliando a essas forças espirituais que estão te empurrando sutilmente para longe de Deus, nos incomodando com tudo, nos incomodando com todos, menos com a verdadeira batalha.
A batalha espiritual, ela segue sendo invisível, mas ela é real. E a primeira linha de combate não é fora, ela continua sendo dentro. O que você vai fazer, o que você vai ver, o que você vai pensar, o que você quer expor. Se não nos vigiarmos, irmãos, nosso maior inimigo de verdade não será o diabo lá fora, mas sim o amor desviado que continua dentro dos nossos corações, nos empurrando devagarzinho. Por isso é vital identificarmos na nossa vida, por isso eu preciso que você pense no seu caso. Eu dei um monte de exemplo aqui, no seu caso, na sua história, quem são esses 3 inimigos? Porque uma vez identificados esses inimigos, chegou a hora de você combater cada um deles. Com o que a gente pode nos armar? Como a gente pode combater algo que é tão intrínseco, algo tão próprio do nosso coração? Vamos então ao ponto 3, que é o auge do que João quer apresentar. Ponto 3, foque no que é eterno. Ou seja, viva para aquilo que permanece. Versículo 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se tem uma coisa que João deixa muito clara aqui, esse mundo é um trem desgovernado, e ele vai continuar sendo assim. Ele parece bonito, ele parece cheio de vagões decorados de luzes, parece que tem muita promessa, parece que tem muito conforto, parece que é tudo de bom, mas ele segue fora dos trilhos. É um trem que corre acelerado, mas o destino dele já está decretado. É um trem desgovernado que está caminhando para a destruição, para a própria ruína. E aqui vai um alerta amoroso de João para nós. Se você ama demais esse mundo, se você ama demais esse trem, se você quer ficar dentro dele com todas as suas forças, você está amando algo que já está condenado. E se você permanecer dentro dele, você igualmente será condenado. O mundo, com todos os seus sistemas, valores, os seus likes, compartilhamentos, suas métricas de sucesso, seus padrões inalcançáveis, seus prazeres momentâneos, nossa, tudo isso vai passar. Ainda ontem, eu estava brincando com o Marcelo mais cedo, né? Ontem eu comia tudo e eu não engordava nada. Como que isso era possível? Que negócio assustador. Já aconteceu com você, meu irmão? Já aconteceu isso em algum momento? Comer tudo e não engordar? Só que parece que agora o jogo virou. Eu fui para o level hard, assim, muito rápido, e agora eu nem comi, eu só pensei no McDonald's e eu já ganhei 1 quilo. Sabe o que é mais maluco? A gente continua correndo o tempo todo atrás dessas coisas. Coisas passageiras, beleza, status, dinheiro, controle, reconhecimento, como se essas coisas fossem durar para sempre. Só que João olha para nós e diz: ei, filho de Deus, acorda, porque o mundo passa. Quem permanece é quem faz a vontade de Deus. Ele é eterno, os que estão com Ele são eternos. Esses dias a gente conversava aqui no núcleo, né? Eu acho que foi esse último núcleo, e surgiu um papo sobre o galardão lá no céu. E a nossa conclusão foi a seguinte: de que me serve acumular um galardão imenso se eu estarei diante do Rei Eterno, do Deus Todo-Poderoso, provido de tudo, totalmente completo de alegria, suprido, eternamente satisfeito em Deus? Que diferença vai fazer se o meu galardão era muito ou era pouco, se eu vou entregar tudo para Ele? Qual é a diferença de chegar no céu e ter muitas coroas na minha cabeça? De que adianta eu acumular muito ouro nessa vida? Para que eu me importo com tantas recompensas e reconhecimentos aqui? Se tudo o que mais desejei, se tudo que o nosso coração mais precisa, que a nossa alma mais anseia está ali, que é viver a eternidade com o próprio Deus. Percebe? Até as coisas que hoje a gente considera espiritualmente valiosas,
Coroas, galardões, recompensa, reconhecimento, título, se tornam totalmente pequenas, quase irrelevantes, quando a gente compara isso com a glória de estar diante de Jesus na eternidade, plenamente com Deus. O problema não é a gente querer galardão, o problema é quando a gente se esquece de que o verdadeiro prêmio é o próprio Emanuel. O que isso significa? O Deus conosco. Deus estará conosco. Você tem noção do que é isso? Você não vai estar falando, ai Tainá, você não vai estar reclamando da sua vida para viver, não. Você vai estar ali trocando uma ideia com Deus. Com Deus, cara. Olha só, você vai estar falando do jogo do Flamengo com Deus. Pô, Deus, por que você não fez um Zico a cada década? Se você já assistiu aquele filme Matrix, se não assistiu, recomendo. Você vai lembrar desse momento icônico que eu vou narrar. Neo, o personagem, principal, ele estava esperando ser o escolhido da história, e ele achava que em algum momento uma voz divina diria para ele: você é o cara, você é o grande salvador do universo. Aí ele vai conversar com um personagem que é a Oráculo, aquela que vê o futuro, que sabe as coisas, e ele vai nessa conversa esperando que ele vai ouvir dela que ele é o escolhido, mas ela não diz isso para ele, pelo contrário, ela meio que dá a entender de que ele não é o escolhido. E aí que vem o ponto de virada, quando lá Morfeus, o outro cara da resistência, é capturado, Neo decide ir lá para salvar o seu amigo, mesmo acreditando que ele vai morrer, porque afinal de contas ele não é o escolhido. Como é que um cara pode enfrentar um monte de gente? E é exatamente aí, no meio dessa turbulente história, quando ele entende que não importa ser o escolhido, importa fazer o que é certo, importa lutar, importa perseverar, importa assumir de uma vez por todas a missão que foi entregue para você. É nesse momento que ele se torna aquilo que ele já era. Ele só não sabia que era. O que ele se torna quando ele assume a própria missão? O escolhido. Você percebe a conexão? O problema não é sobre eu ou você nos sentirmos escolhidos, sair por aí enchendo a boca e perturbando as ideias dos outros, dizendo que você é predestinado, meu irmão, pelo amor de Deus. O problema é agirmos como se o mundo dependesse de nós, como só você tem o rei na barriga e você que vai pregar para salvar todo mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, de um jeito bem direto e bem pastoral. Preparado? Respira. Você não é a esperança. Você não é a esperança. Você não é o Salvador. Assim como eu também não sou. E a nossa igreja também não. Nem o seu cônjuge, nem o seu trabalho, nem a sua conta bancária. Olha aí, essa aí então não pode ser minha salvadora mesmo, que tadinha, está mais sofrido que eu. Nem seus planos. Nada disso pode nos salvar, porque a Bíblia nos alerta que a esperança tem nome. Qual é o nome da nossa esperança? Jesus Cristo, Ele é a verdadeira esperança. A nós não cabe salvar o mundo, a nós não cabe evangelizar ninguém pela nossa própria força, sabedoria ou argumento. A nós cabe perseverar, focar no que é eterno, correr a corrida que nos foi proposta, olhando firmemente para aquele que é o autor, o consumador da nossa fé, olhando e vivendo todos os dias para Jesus. Então, quando a gente evangeliza, não evangeliza porque você quer ganhar uma coroa uma pedra preciosa na sua coroa, não é porque você quer ganhar um tijolinho no céu, não é por causa de nada disso não, você faz porque Jesus mandou você fazer, e porque ama Jesus você faz. E aqui está o centro de tudo, a obra de Cristo é o eixo da nossa história, o que nos sustenta na dor, o que nos renova no esgotamento, o que nos ancora nas tribulações, o que nos dá esperança nos desafios. Não é a nossa própria força, não é a nossa própria competência, não é o nosso desempenho, não é o seu conhecimento, assim como não são as suas virtudes e capacidade de ser bom. A única esperança que temos é o Cristo encarnado, crucificado, ressuscitado, que já venceu o mundo. E que por causa dele, irmãos, só por causa dele, eu e você também venceremos.
Por isso Paulo escreve lá para os nossos irmãos, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê continua sendo temporário, mas o que não se vê é eterno. E depois ele ainda vai escrever para os Colossenses lá, capítulo 3, versículos 1 ao 3, dizendo: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai, pois, as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E aí ele vai descrever as coisas que são daqui da terra e que roubam o nosso coração. Então viva em nome de Jesus para aquilo que permanece. Lembra da imagem que a gente apresentou do mundo? Lá, aquela imagem do trem desgovernado? O mundo é, e até a volta de Jesus Cristo, continuará sendo esse mesmo trem. Mas nós fomos chamados para não andar segundo o fluxo desse trem. Somos aquele pequeno grupo que no meio da multidão está caminhando na contramão. Não porque eu e você somos melhores, mas porque sabemos para onde a gente está indo e a gente prefere continuar confiando na própria esperança, a esperança chamada Jesus Cristo. Focar no eterno, meu irmão, é nos lembrar todos os dias que nosso valor não está naquilo que temos. Nosso valor, nossa identidade não está naquilo que nós somos capazes de fazer. Assim como a nossa alegria não está unicamente nas nossas conquistas. Nosso valor, identidade, alegria precisam seguir nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que me faz levantar todo dia da cama, porque tem dia que é difícil. E é isso que nos dá esperança no meio de um esgotamento. É isso que nos ancora quando tudo parece que vai desmoronar e que a gente não tem condição de fazer absolutamente mais nada. É isso que nos mantém correndo, mesmo quando tudo dentro do nosso coração grita pedindo pelo amor de Deus para a gente parar. Porque no fim, parafraseando João, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece até quando? Para sempre. Então, viva para o que permanece. João nos lembra que o mundo, com todos os seus encantos, com as suas promessas vazias, os seus brilhos, vão apagar, vão passar. Mas quem faz a vontade de Deus, quem entrega a sua vida a Cristo, quem decide amar o que é eterno, permanece para sempre. E eu preciso te dizer com todo amor e com toda a verdade, não dá para viver essa jornada sem Jesus. Não dá. Não tem prazer que se iguale a isso. Você já viu como é desgraçada a vida pós-carnaval? Porque as pessoas viveram uma alegria intensamente por alguns dias. E depois é uma coisa dolorosa pra caramba. Se você está aqui, meu irmão, minha irmã, e ainda não entregou a sua vida plenamente a Jesus, de novo a gente tem essa oportunidade. Você não precisa mais viver refém desse trem desgovernado, que João chamou de mundo. Você não precisa mais correr atrás de coisas que esvaziam a sua alma. O próprio Deus nos oferece hoje uma nova vida com Ele, um novo caminho, uma nova história, uma história que é eterna, que não vai terminar aqui desse lado, porque a obra já foi feita. A cruz está de pé, mas embora de pé, ela está vazia. E Jesus, o Senhor da história, continua nos chamando, continua dizendo: está consumado, venha, ainda há lugar para você. Mas para nós, irmãos, que já somos igreja, o chamado é muito semelhante. Afinal de contas, a gente começou lembrando que esse texto de João é principalmente direcionado a uma igreja. Então esse chamado é para que cada um de nós paremos de viver como se fôssemos desse mundo. A gente passou a viver como se a gente fosse qualquer um. Foque no que é eterno, foque no que permanece. Então, irmãos, que o nosso amor seja todo do Senhor, que a nossa esperança esteja de verdade no que vem dEle,
que a nossa vida seja guiada pela eternidade do céu e não pelo fluxo desgovernado dos nossos dias. Que você entenda que é possível viver para a glória de Deus, ainda que o Brasil enfrente os piores dias pela frente, porque o que é nosso já foi conquistado, está pago, e nós vamos viver. Você está disposto a confiar nessa esperança? Então viva dessa forma, para a glória do Senhor. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, nós te agradecemos, porque a Tua palavra segue como luz verdadeira para nós, é alerta e é a direção que nós precisamos. Obrigado, Senhor, por nos amar tanto a ponto de não nos abandonar. Pelo contrário, o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor nos sacode, o Senhor nos acorda, o Senhor nos faz lembrar de que não somos feitos para esse mundo. Deus, obrigado por isso. Obrigado porque o Senhor não nos deixa viver uma vida em completa ilusão, em tantas falsas promessas que foram feitas. Obrigado, Senhor, pelos alertas que recebemos hoje, tanto pela manhã como agora à noite. Obrigado porque o Teu Espírito continua nos enchendo de vigor e de esperança do céu. Obrigado, Senhor, pela força, pelo discernimento para viver uma vida que faz sentido, uma vida que vale a pena, Senhor, uma vida que a Tua palavra diz que permanece no Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não amar o que passa. Nos ajuda a não gastar o nosso amor com aquilo que não Te glorifica. Fortalece, Senhor, a nossa convicção de quem nós somos em Jesus, Pai. Renova a nossa esperança no que o Senhor já fez na cruz do Calvário em nosso favor. Ajuda-nos, Senhor, a nos apegarmos, a segurarmos as nossas convicções e esperança no futuro glorioso que já nos foi prometido. E se alguém hoje, Senhor, aqui nesse lugar, que ouve a Tua voz e ainda não Te conhece, nós rogamos, Senhor, vem com o mesmo poder e graça e toca nesse coração. Mostra que o Senhor segue preparando diante de nós uma mesa gloriosa, que o Senhor tem uma vida nova, uma nova esperança, esperando por cada um de nós em Cristo Jesus. Que saiamos daqui hoje, Senhor, diante dessa palavra tão especial, não apenas como homens e mulheres desafiados a viver o Evangelho, mas como homens e mulheres que assumem a sua parte nisso e que estão decididos a Te servir, decididos a viver não para esse mundo, Senhor, mas para aquilo que permanece eternamente. É em nome de Jesus que Te rogamos. Amém.